Ele disse: quantos trabalhadores do meu pai estão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. Amém. Alguns anos atrás, um pregador que eu admirava, ele sempre dizia que não existe textos da palavra de Deus findáveis. A palavra de Deus é eterna. E quanto mais você vai ler a palavra, mais você vai extrair aprendizado, porque a palavra é limitada. Nós conhecemos, já pregamos muito aqui sobre a parábola do filho pródigo. É um texto muito ventilado. Aqui, aquele jovem, nós conhecemos sua história, não é necessário nós relatarmos os acontecimentos. Ele pediu todo o seu dinheiro, a sua parte na herança, foi para cidades distantes, gastou todos os recursos com as prostitutas, com as festas, com os bacanais da vida, sabemos disso. Gastou todo o seu dinheiro e foi procurar emprego, trabalho. Foi trabalhar ali na fazenda, não tinha um ofício, não tinha uma profissão, viveu sempre ali na fazenda com o trabalho do pai, o que o pai tinha construído, e ele foi então trabalhar ali como um ajudante. Ele começou a observar ao seu redor. Ele começou a observar que havia ali, ele desejava comer comida de porco. Ele começou a observar o ambiente onde ele estava. Começou a observar o trabalho onde ele estava. A vida que ele estava vivendo. E ele começou a cair em si. E começou a observar o que ele tinha. Isso, infelizmente, acontece com muitas pessoas. O ser humano, no geral, ele precisa, muitas vezes, aquilo que a psicologia junguiana diz, que por um impacto, ele despertar. Quando uma pessoa ela vem com uma vida desregrada, de repente uma válvula do cérebro, do coração estoura, um acidente cardiovascular, e ele vai ali para uma UTI, ele recebe como se fosse um choque de 1000 volts. Uma descarga elétrica, parece que a realidade, a ficha cai, e ele passa de uma forma traumática. Talvez não aconteceria isso atrás de um trio elétrico, atrás de uma festa, de uma estabilidade econômica, de uma estabilidade da saúde, de uma estabilidade emocional. Ele talvez não venha a observar isso. E os psicólogos eles falam sobre esse impacto, esse choque térmico, essa descarga elétrica de 13.000 volts, para a pessoa despertar. E geralmente as pessoas elas vêm despertar em situações adversas, em situações difíceis. Aquele jovem ele cai em si. Ele recebe um estatalar, um relampejo da sua consciência, da sua racionalidade. E ele passa a ver que os trabalhadores do pai dele têm pão, mas não tem só o pão que ele é de cotidiano. Não tem só o básico. Tem pão, mas tem ainda de sobra. Existem várias traduções desse texto. Fartura, sobrejar, ter além da necessidade, tem um depósito guardado, ou seja, não ter limite, ter uma liberdade muito grande para poder sobrar ali pão. E ele então se arruma e ele volta para a casa do pai. Quando ele volta para a casa do pai, ele vem talvez meditando muito, eu sempre falo sobre isso, que o retorno é a coisa mais difícil que tem, em todos os aspectos da vida humana, porque retornar é você reconhecer um erro, um cálculo, uma tomada de atitude, uma elaboração de um pensamento errôneo acerca de uma situação. E ali aquele jovem, cada vez que você sai daqui de pé para o entroncamento da cidade, se você pegar um ovo, meu avô dizia sempre, um ovo depois de 1 quilômetro se torna 10 quilos. Um ovo. Quem anda, quem caminha, está na feira, uma sacola leve, bota uma banana, bota uma batata, bota uma coisa, bota outra. Seus nervos eles estão resistentes, mas com o caminhar ali vai trazendo uma exaustão dos músculos. E aquilo que no início era leve, com determinado passado do tempo se torna pesado, pelo cansaço neuromuscular. Então um ovo numa caminhada, você começa num trabalho batendo uma massa, a primeira masseira que você bate, tranquilo, os nervos estão fortes, estão descansados, mas eles começam agora a necessitar de oxigênio, eles começam a elastecer, que isso dentro da fisiologia é o músculo. O que é o músculo? O músculo é uma anomalia, porque o camarada tem um muque, esse muque aqui
era alcançado na estiva, por exemplo, a pessoa trabalhava na estiva para descarregar a saca de cacau, e o camarada ali, por estar pegando muito peso e desconstruir os nervos, o organismo precisa reconstruir os nervos. E é tipo assim, você faz uma ferida, vem uma cicatriz, fica aquele calóide. Aí você faz no mesmo lugar de novo uma ferida, e aí vem outra cicatriz. Chega um momento que aquilo ali vai sobrepor a pele, porque a biologia, a natureza vê a necessidade de enviar para aquele lugar que teve uma ruptura, o colágeno. Geralmente o lutador de MMA fica com aquelas orelhas, parecendo aqueles cactos, né? Aquelas orelhas deformadas, porque destruiu a cartilagem, o organismo viu a necessidade, enviou, às vezes, uma quantidade muito grande e foi dando uma alteração. Então, isso são os músculos. Então, quando o filho pródigo ele sai com ímpeto, ele sai alegre na decisão que ele tem. Só que na distância entre onde ele estava, uma cidade distante, um país distante, para o local onde ele sabia que ele deveria ir, cada dia, cada hora, cada momento, aquele ovo, aquele peso vai ficando maior. A cada 1 quilômetro de distância, a distância é uma légua, 6 quilômetros. Os primeiros quilômetros ele vai com todo o ímpeto. O inimigo vai observando ele, as leis da natureza, o vento, uma noite dormida debaixo de um pé de árvore, não tem dinheiro para dormir numa pousada, sapato já todo arrebentado, as roupas velhas, não tinha nem o que comer, a ponto de desejar comer comida de porco. E ele vem andando ali com ímpeto consciente daquele que dá a cara para bater, daquele que reconhece. E quando ele observa, talvez, as primeiras montanhas, para adentrar nos erros da propriedade do seu pai, ele vai sentir o peso da responsabilidade, de que ele vai entrar e vai passar pelas cancelas da propriedade. Quem conhece a propriedade sabe que você abre a primeira cancela, você abre a segunda cancela, tem as divisões de pastaria, onde um pasto guarda um animal para que o outro pasto consiga reflorescer, reverdecer. Então, existem várias quadras, e ele vai abrindo aquilo ali, mas a primeira cancela, cada cancela é um selo. Ele está lá e ele vem pensando, faltando 1 quilômetro, que são 1000 passos. Aí, faltando 500 passos, ele vem naquele ímpeto, 300 passos, quando vai faltando, irmão, 100 passos. Parece que o inimigo é que nem tiroteio de ladrão, de bandido que foge da polícia. Há uma expressão que diz que é as últimas balas. Quando o ladrão ele se vê atuado, ele vê cercado. Existe um padrão na psicologia que o cérebro ele entra em tilt, ele entra em paranoia, ele entra em desespero, porque ele não sabe qual a tomada de decisão que ele vai ter. E ele começa a não reagir o cérebro, ele não consegue enxergar para um lado só, ele fica... E aí aquele ladrão, ele bota as últimas balas no revólver, e ele atira de forma desconexa, no desespero, ele não consegue atingir o alvo, ele não consegue raciocinar bem, diante da síndrome do ataque. E mais ou menos isso eu sei que aconteceu com o filho pródigo. Quando ele estende a mão para abrir a cancela, vem o seu primeiro pensamento das pessoas que ele virou as costas, da governanta, da babá, das pessoas ali que deu conselho a ele que não fizesse aquilo, que não tomasse aquela decisão, de algumas pessoas ali que tinham inveja dele e queria estar no lugar dele, e que talvez até deu palavra de desdém, você vai ver, miserável, você vai voltar com a cara no chão, eu já conheço essa história, eu tenho experiência, meu filho, não faça isso. E agora ele bota a cara a tapa, tem que levantar a cabeça, olhar para as pessoas da fazenda, olhar para os trabalhadores ali. Em algum momento ele titubeia, talvez tenta voltar, o ego, o eu, o orgulho, sabendo que vai fazer a coisa certa, mas não é fácil, né? Morrer e matar o eu, o ego, e ele ali vai levantando aquele pé, e parece que cada vez que ele levanta o pé, aquelas botas daqueles mergulhadores, com escalafando, que mergulha, precisa de um peso para vencer a gravidade da água ali, e aquelas botas de chumbo, cada vez que ele levanta o pé, 10 quilos, o outro passo 20 quilos, falta só 2, 3 ou 4 metros para ir ao encontro do pai, se jogar aos pés do pai, e o pai vê o filho cansado, pés feridos, mãos calejadas, que ele nunca trabalhou, dedos sujos, mau cheiro, o pai forte, vê o filho cansado,
Talvez o filho já vai se inclinando para o pai, mas o pai interrompe essa atitude, acelera os seus passos e vai se jogando debaixo do filho, abraçando e erguendo aquele que ia já se jogar aos joelhos. Traz uma sandália nova. Meu pai, eu errei. Meu pai, o pai não precisa de justificativos. O pai não quer o diálogo, porque o pai decodifica que as atitudes é o suficiente. Quando há palavras e não há atitude, não funciona. E muitas vezes, talvez, você não houve uma necessidade de ir até aquela pessoa de forma formal, técnica, e pedir perdão. Não houve. Às vezes não há uma necessidade disso. Mas quando você olha para uma pessoa e sorri para ela, você dá um beijo nela. Diz que o pai deu um beijo no filho. As traduções mais antigas. O pai o beijou, o abraçou. O pai não disse, eu te perdoo. O pai disse, eu sabia que você ia voltar, eu estava ali esperando, não. Qual é a atitude que endossa o perdão do pai? A atitude traz uma sandália. Está sem sandália, saiu com sandália. Saiu com anel, vendeu para poder pinga, droga, qualquer coisa. Para dormir com uma prostituta, não importa. O pai não diz, não, meu filho, tudo bem, vá ali descansar, corre depressa. Nem sabia que você ia chegar hoje aqui, mas dá tempo de matar um boi, um cordeiro, fazer um preparo para uma festa, ainda que seja de última hora, mas a maior festa, a maior alegria já está acontecendo em nossos corações. E sem nenhuma palavra, tem muita gente técnica, né? Tem muita gente do teatro, da teledramaturgia. Mas existe uma coisa que viaja no etéreo. Existe uma coisa que viaja pelo ar, sabe o que é? São as frequências transmitidas. Nada pode alterar as frequências que é transmitida pelo vórtex do coração. São 3 metros. Antes de você chegar perto de mim, o que vem de lá para cá já se comunica através do éter. São as frequências que os olhos não veem, o ouvido não ouve. É aquilo que o salmista Davi fala no Salmo 19, que um dia faz declaração à noite sem palavras. Só na frequência quântica. Só nas atitudes. Muitas vezes tudo está muito bonito, muito cheiroso, muito arrumado, mas desordenado no mundo interno. Nós vivemos uma sociedade que aprendeu a viver de aparências, a de se apresentar através das aparências, a de se comportar com um blush, com um pó de arroz, com o cabelo, com a maquiagem, com uma bela roupa, mas muitas vezes ainda guarda coisas no coração. Requisitos. Jesus olhou para os fariseus e disse, como vocês podem trazer coisas boas, se dentro do seu coração existem coisas más? E aquele filho pródigo não vem com nada de aparência. Não vem belo, vem mal cheiroso, vem com os pés de lobo, de calo, talvez com vergonha para abraçar e sentir aquele mau cheiro. O pai sempre deu tudo para ele. Mas tem uma coisa, que o filho pródigo nunca enxergou, e que passou a enxergar lá fora, no momento da crise, no momento da dificuldade, no momento da escassez. Ele lembrou que os trabalhadores tinham, mas não tinham o básico, não tinham o necessário, tinham para soberjar, tinha sem limites, tinha de fartura. Nasceu ali, viveu ali, e nunca observou que tudo sempre esteve no seu devido lugar. Que não precisava mudar as portas da entrada da fazenda, que não precisava mudar os detalhes da fazenda, não precisava trocar o lugar do lago onde os cisnes nadam na fazenda, não precisava reconstruir a casa de um trabalhador na fazenda. Há anos a fazenda estar ali, com aquele cenário, estar ali, e ele quando volta, reconhecendo, como diz numa canção de Benito de Paula, cantor secular, tudo está no seu lugar, graças a Deus, graças a Deus.
Não devemos nos esquecer, graças a Deus, graças a Deus, né? Não se engane. É a gente que acha que Deus saiu do trono e foi sentar no estrado. Todo momento inventamos algo, de que a cozinha precisa ter algumas melhorias, de que eu preciso tirar um pouco de gordura e fazer uma lipo, porque essa gordura chegou por uma falta de administração alimentar, mas que não vai fazer você feliz. O filho volta, mas não volta com o pensamento. Não, eu fui lá fora, eu vi o mundo tecnológico, a fazenda do meu pai é obsoleta, eu fiz um curso de agronomia na EMAC, eu fiz um curso técnico, estou na era do computador e eu preciso fazer uma irrigação tipo Starbucks lá de Israel, a fazenda do meu pai está obsoleta, meu pai já está um coroa velho de idade. E agora eu vim aqui para o mundão, eu vi experiência, rapaz, lá a fazenda do meu pai é movida por tração animal. Eu vou comprar um trator, vou fazer um plano no Pronaf, no Proé, no Banco do Nordeste. Eu agora vou vir, vou mudar tudo e se meu pai produz 100, vai produzir 1000. Esse é o grande problema. Quem não tem satisfação, quem não tem gratidão de compreender que Deus te colocou naquele lugar e sempre lhe deu tudo, não para a sua necessidade, mas para sobejar, e você cegamente vive querendo fazer as reformas suas, né? De que o outro tem que mudar alguma coisa, de que depois que tiver uma laje na minha casa vai ser melhor, que depois que eu botar aquele piso hidrofugado, que eu colocar aquela tinta hidrofugos, vai melhorar. E o importante que era uma estrutura de amor, de justiça e de paz que o Pai sempre deu e abasteceu, e era o suficiente. Onde é que você não gera o suficiente? No seu Fusca? Você acha que a limusine do vizinho faz ele mais feliz? Vai em frente. Um dia, cedo ou mais tarde, e que haja tempo, porque enquanto o coração bater atrás da caixa torácica, há esperança de você enxergar o que você nunca enxergou. Quem sabe uma noite dormindo com os porcos? Quem sabe um desejo no limite? Eu não gosto muito de usar exemplos, mas existem exemplos, porque quando você dá um exemplo, você expõe a pessoa ao demônio. Toda vez que você diz assim, irmão, é uma bênção, o diabo vai lá mostrar que você não é uma bênção. E você passa a ser perseguida pelos louvores que você recebe. Está escrito. O homem é provado pelos louvores que recebe. Então, quando uma pessoa recebe um louvor que não é real, ou um título que não é real, por isso que Paulo dizia, olha, ninguém veja em mim além do que eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu não gosto muito de expor, mas às vezes é preciso. Nosso irmão Edivaldo está ali, é um exemplo vivo das nossas realidades comunitárias, congregacionais aqui. E a gente tem que viver dentro dessa realidade, que existe uma história, né? E é preciso fazer a leitura da história da sua vida. Nosso irmão Edivaldo, eu sei que ele permite usar ele como exemplo, porque ele mesmo sempre está dando exemplo aqui, e eu não iria usar ele como exemplo se o Espírito de Deus não me ordenasse a isso. É um exemplo vivo, né? Ele teve seus percalços na vida, foi embora, né? Eu sempre digo para ele, não quero ser meu herói, porque só eu, e talvez ele, quando nós conversávamos muitas vezes às madrugadas, né? Sempre ali te sustentando, dando palavra, rapaz, calma. Você não precisa saber quando fui e deixei de fazer alguma coisa. Porque quando eu fiz para você, ninguém soube também. Sua vida é particular. A gente vai desatando nó, desatando bomba, e não fazemos isso para vanglória, para não receber galardão aqui. Então talvez esteja muita gente em pé, e ninguém sabe que foi uma oração ou uma palavra que você deu. Não precisa botar no jornal à tarde. Estou usando aqui como exemplo, porque eu bem sei os nossos diálogos. Calma. Não, pastor, não tem jeito, não tem calma. E ali era assim, horas e horas administrando espiritualmente, psicologicamente. Ninguém viu. Alguém viu? Quando Jesus foi a Pedro? Alguém soube? Alguém estava lá? O Espírito de Deus estava para que os apóstolos descendessem. Particulares. Intimidade, é intimidade. Você não tem que sair expondo a vida das pessoas.
Irmão, olha, você faz o seguinte, você vai fazer assim, assim, dessa forma. Se você for fiel nessa orientação que nós estamos orando, vai dar tudo certo. Você vai comprar isso, 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 tal horário. Foi assim, irmão, igual. Um ano, 6 meses, e aí estou preparando. Teve um problema ali de calma, isso é uma armadilha para me matarem. É mesmo, pastor, foi assim, irmão, igual. Se a armadilha ali, vai acontecer isso, não vai por ali, você vai fazer assim. Eu estou aqui orando, eu estou lhe mostrando. Você vai acordar tal horário, detalhe por detalhe, vai deixar já certo de fulano. Vai deixar o dinheiro tanto em tal lugar, por isso em tal lugar. E o diabo, eu mato, eu desgraço com ele. Porque a luta não é contra a carne nem contra a sangue. Olha, seja mais inteligente, seja mais sábio. O filho próprio saiu sem dizer nada para ninguém. Ali talvez ele tinha pessoas que riam dele. A história conta um pano de fundo, só ele e os porcos e um trabalho. Você acha que não havia uma cidade, que não havia pessoas que conheciam a sua história? Um camarada que não tinha uma função, que não tinha um diploma em área nenhuma, que recebeu um trabalho para trabalhar dentro de uma cocheira, dentro de uma manjedoura, que o patrão deu um trabalho, o rapaz já não tem qualificação nem para lavar os dentes do cavalo aqui, fica para arrancar bosta de porco ali, que era o filhinho de papai que tinha tudo. Você aí, filhinho de papai do céu, que tem tudo, mas não consegue enxergar. Cuidado. Todo dia se fala as mesmas coisas e você há anos vem falando, mas você precisa buscar o fulano, o cicrano para vaticinar. Aqueles que estão com a laureada glória da aparência, né? Da fama e do sucesso. Coisas que você não quer ouvir lá do seu pai, do varredor de rua, daquele que não tem um anel no dedo, né? Mas acha porreta e bonito a vida dos astros. Aquele que Deus fala com você no seu coração através das simplicidades do mar da Galileia, na beira do mar ou no ermo de uma montanha. Mas você quer os centros de convicções dos Jesus modernos e genéricos. Então vá em frente. A casa é do Pai. A casa tem tudo. E nenhum trabalhador sequer quer pedir as contas. Quer pedir o seguro-desemprego do FGTS. São apenas trabalhadores que não querem, mas os filhos querem, porque não conseguem enxergar o pai que envia anjos para me proteger, o pai que está no trono, é só lero-lero, é só de conversinha, é só gosto para o filho, mas não tem realidade, porque não tem convicção. Nosso irmão está ali, um herói. Quantas vezes você me disse, pastor, eu vou voltar, mesmo que Noélia não me queira? Você me falava isso para mim? Eu dizia, ela vai te querer, porque Jesus mora dentro dela. Só não vai querer, meu filho, se Jesus não estiver dentro, fazendo morada. Só não deixa a oferta ao pé do altar, se Jesus não fizer morada. Mas se o Espírito testifica com o teu Espírito que somos filhos de Deus, aí é vida. Aí é paz. Eu pedi que o nosso irmão Daniel Soliano ali, você vai ficar de pé. Eu estou orando pela sua vida, são 10 horas e 23 minutos. Você vai tomar um café aqui com os irmãos. Esse café especial que está aqui, sem palavras, com atitude de amor, de carinho, uma irmã em Cristo, sentir no seu coração. Ela disse assim, domingo na Santa Ceia é comigo. Algum irmão pode estar apertado, sem dinheiro, muito mais do que isso, ainda que tenha, que tivesse. Eu quero fazer isso. Aí eu termino o culto, você vira as coisas, vai para casa, porque está preocupado com uma porcaria de uma panela que está lá no fogo. Porcaria no sentido em relação ao que é o amor da igreja. Você nunca pensou que ao virar as costas e sair, você pode estar ferindo um irmão que queria lhe dar um abraço e estar com você. Pare de tomar atitude no seu egocentrismo, para você não cumprir aquela palavra que Paulo escreveu a Timóteo: os homens serão amantes de si mesmos. Tem muita gente preocupada só com o umbigo. Então, olha, irmão, vou ter que sair, mas eu vou comer um pãozinho aqui, fazer parte da comunhão. Isso aí que é a verdadeira Santa Ceia.
Não é comer um pedacinho de pão que dá para o pardal, um cálice de xixi para botar no buraco do dente e dizer assim, eu tomei a ceia. Isso é só um símbolo, é só a questão de estarmos juntos. Lembrarmos que alguém morreu por nós e ressuscitou. Então, uma das nossas irmãs preparou o dia. Ela disse assim, Mário gosta de uma uvinha, vai sobrar uma uvinha e leva para casa. Vai ter coisa de Mário, tá ali. Aí, meu irmão, segura de uva, Deus tocou no coração dele. Alguém veio de longe ontem, cortando estrada, para que essa uva estivesse aqui. Alguém plantou essa uva. Alguém louvou aqui com o pensamento de que você se torne melhor em Cristo. Alguém pregou com intuito, alguém lançou uma semente com intuito. Você tem sua oportunidade. Pastor Antônio, por favor, pega a direção, fique de pé. Pastor, mas eu pequei. Não é sobre pecado. É sobre arrependimento. Entendeu? Ah, mas tem um irmão ali que está, eu estou triste com ele. Por quê? Porque você achou algo na sua mente? Vá até ele, dê um abraço, dê um beijo. É isso que é importante. São as atitudes. Bota uma sandália nova, mas meu pai não quero não, vou viver descalço agora não. Traz um anel de ouro, mas o meu pai eu perdi, eu vendi. Não é sobre o que aconteceu, não é sobre o passado, não é sobre o que aconteceu em Imperatriz, no Maranhão, seja onde for, no Rio Grande do Norte, não é sobre isso. É sobre o que eu estou aqui. É sobre que eu abri a cancela dos meus sentimentos. Eu abri a porteira das minhas amarguras. E não foi o Espírito Santo que entrou, não. É eu que estou entrando nos erros do Pai. Porque muitas vezes foi dito aqui que Jesus deu o Consolador. Não é sobre o Consolador entrar, é sobre você entrar nele e estar nele. Amalgamados. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, que nós possamos reconhecer que está tudo no seu devido lugar, que o albergue ainda está ali com o Pai que espera, que os carneiros que eu brincava desde a minha infância estão ali, que as vaquinhas estão pastando ali, que o lago com os filhos estão ali no seu lugar. Ô, Dona Maria, estou voltando, ô meu filho, eu sempre esperei você, estou aqui na casa de farinha, ralando mandioca. A casa de farinha está ali no mesmo lugar. Esse meu pai não muda. Esse meu pai não muda. Esse meu pai é imutável. Tudo está no seu lugar. E eu passo a compreender que quem estava fora do lugar o tempo todo era eu. A paz estar aqui, a comunhão estar aqui. É eu que preciso mudar, é eu que preciso me encaixar, é eu que preciso para viver o que eu quero ver. Ó Senhor, abençoa cada um dos irmãos aqui. Cada vida, cada atitude, que nós possamos ser gratos por tudo, pelas lutas que passamos essa semana, pelas aflições, pelas dificuldades. Tu queres levar a águas tranquilas. Em nome de Jesus. Amém.